Hoje nós vamos falar dos centros de inteligência. No vídeo passado eu tinha dito para vocês que nós iríamos ver as personalidades. Mas antes de entrar nesse assunto das personalidades, você precisa assistir dois vídeos. Esse vídeo sobre os centros de inteligência e o próximo vídeo que vai falar sobre os subtipos. Essas informações vão te ajudar a entender um pouco mais e poder achar aí a sua personalidade. Vamos lá? Bom, existem três centros de inteligência. O que significa um centro de inteligência? Significa que a pessoa centra a sua forma de agir e interagir com o mundo a partir daquela lente, a partir daquela ótica. Então a inteligência, ela é a nossa capacidade de agir e interagir e trazer soluções para os nossos problemas diários, dentre eles, né, lógico, os conflitos de relacionamento. Bom, existem três centros de inteligência. Eu vou simbolizar para vocês pelo nosso corpo, tá ok? Para que você possa entender esses centros de inteligência. Existem pessoas que são emocionais. Aqui eu vou simbolizar como nosso coração. Existem pessoas que primeiro sentem, depois elas vão pensar, depois elas vão agir. Primeiro elas sentem, elas medem o mundo, interagem com o mundo a partir dos seus sentimentos. Inclusive elas usam termos tipo assim, eu não tô me sentindo bem, eu me senti mal, eu me senti feliz. Elas sempre usam o verbo sentir para representar aquilo que elas estão vivendo. Existem também as pessoas que são mentais. Essas pessoas mentais eu vou simbolizar como a nossa mente, ok? Então a nossa cabeça. São pessoas que pensam, depois elas vão agir ou sentir. Tanto faz a ordem. Tem pessoas que pensam, sentem, agem. Tem pessoas que pensam, agem, depois vão sentir o que aconteceu. Mas o centro de inteligência é sempre focado no eu preciso pensar, eu preciso analisar melhor essa situação, eu preciso refletir. Então eles usam esse tipo de verbo. Eu tô pensando, eu preciso pensar para te dar uma resposta. Tá ok? Então eles sempre estão pensando. E existem as pessoas que são as instintivas, que usam o centro da inteligência do instinto. O que é um instinto? É uma reação, é uma atitude. Então eu vou simbolizar aqui como as nossas pernas e os nossos braços. Existem pessoas que primeiro fazem, depois que elas fazem, ela olha assim e fala, o que eu fiz? Aí elas vão tentar entender o que elas fizeram. São pessoas que às vezes até se arrependem de muitos atos que cometeram por serem assim tão instintivas, tão reativas. Então o verbo que elas usam muito é fazer, realizar. Se você fala assim, e aí, como é que você tá? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso realizar os meus objetivos. Então ela usa muito os verbos de ação. Aí você me fala assim, Lúcia, mas eu penso, eu sinto e eu faço. Todos nós temos os três centros de inteligência, mas existe um que é como se fosse o órgão de impacto. Então, primeiro eu sinto, depois eu faço o resto. Ou primeiro eu penso, depois eu faço o resto. Primeiro eu faço, depois eu vou sentir ou pensar. Deu para entender? Pois é, existem esses três. Lembra das 9 personalidades? Nós temos 3 personalidades em cada centro de inteligência. Os emocionais, que são os do coração, são os servidores, tá ok? São aqueles intensos românticos e são também aqueles de sucesso, lembra? Então, são os servidores, os de sucesso e os intensos românticos, tá ok? Existem os mentais, vamos pensar aqui na cabeça, ok? Quais são os mentais? São aqueles, lembra que eu falei aquele que é mais distante, observador? Ele é mais frio até? Esse é um dos pensadores. Sabe aquele questionador que eu falei, e se? Então, esse também ele usa mais a mente. E sabe aquele outro que eu falei que é tipo brasileiro? Que ele é mais espontâneo, ele é mais criativo, brincalhão? Ele também é mental, tá ok? Então ele planeja muito. Essas são personalidades que planejam muito, que pensam muito para poder agir. Então, faltam 3 personalidades, ok?
São 9, nós já falamos de 6, faltam 3. Essas 3 personalidades restantes, elas se enquadram nos instintivos. Vamos relembrar quais são? Lembra aquela que eu falei do poder? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Pois é, essa é uma personalidade instintiva. Sabe aquela outra que eu falei do paz e amor, que você fica assim, vamos, vamos, vamos? Apesar de eles serem vistos como lentos, como pessoas que até as pessoas falam, ah, fulano não tem atitude, ele é uma pessoa instintiva, só que ele tem o ritmo dele. E o ritmo dele, muitas vezes, é lento para as outras personalidades. E lembra aquele perfeccionista que faz tudo nos mínimos detalhes? Então, ele também é instintivo. Então, olha só, esses são os centros de inteligência, tá ok? Você precisa analisar qual é o seu centro de inteligência. Se você ficou na dúvida no vídeo anterior entre uma ou outra personalidade, por aqui você pode talvez filtrar um pouco mais e já saber que determinada personalidade não é a sua. Tá ok? Mas tenha atenção e assista todos os vídeos. Por quê? Eu conheço algumas personalidades que elas são meio denorex, sabe? Parece, mas não é? Vou te dar um exemplo. O de sucesso, ele se vê como racional. Ele acha que ele é racional, mas ele é bem emocional, porque ele está preocupado com a imagem que ele vai passar. E isso abala muito a personalidade dele, embora o padrão de comportamento é um pouco mais racional. E lembra aquele de prazer que eu te falei? Ele se emociona, ele chora, então às vezes as pessoas acham que ele é emocional, mas ele se emociona com aquilo que ele pensa e não emociona primeiro para depois pensar. Então assista todos os vídeos, porque você vai ficar melhor informado e você pode conhecer também a pessoa que você está se relacionando e saber como lidar com ela, tá ok? Conto com você no próximo vídeo, em que nós vamos falar, sabe o quê? Sobre os principais problemas que nós enfrentamos. Sabe aquela coisa de DR de casal? Pois é, lá você vai saber por que isso acontece. Conto com você aqui no nosso canal Relacionamento Fácil com Lúcia Kratz.